Boa noite de novo, para quem eu não disse boa noite. Eu quero, nessa noite, que a gente continue estudando a mesma pergunta que a gente já vem estudando há 2 semanas. Essa já é a terceira, que a gente pensa nisso. Que igreja queremos ser? Que igreja queremos ser? E creio que a gente já tem uma resposta, e talvez desde a primeira semana a gente já veio com essa resposta. Queremos ser a igreja de Cristo. Queremos ser a igreja verdadeira. Então, por isso, nós estamos nos esforçando para que a gente saiba o que caracteriza uma igreja verdadeira, como é uma igreja verdadeira, como ela cresce, como ela se reúne, como ela decide seus problemas e outros aspectos, tantos outros aspectos. Então, sendo assim, é relevante, por exemplo, que a gente tem uma assembleia hoje. E se você não é membro da igreja, você pode ficar também para ver como uma igreja verdadeira busca resolver qualquer problema comunitariamente, como corpo de Cristo. Mas se você é membro da igreja, você está convocado a ficar. Tá bom? O Ailton disse que antes das 11h30 termina, né, Ailton? Por aí. Vimos também, então, nós vimos na primeira mensagem 2 semanas atrás, em Mateus 16, que a igreja verdadeira ela é edificada por Jesus. Então, a gente tem que seguir os padrões de Jesus, os padrões que estão na Bíblia, que já foram revelados por Deus, para a gente viver o que é uma igreja. Ela não é edificada pelo pastor, seja eu, seja qualquer outro. Ela não é edificada pela diretoria, ela não é edificada pelos seus membros, ela é edificada por Jesus. Então, por isso, só Jesus pode dizer o que é a igreja verdadeira. Ela é protegida por Jesus, a gente viu isso também. E por isso, nós encaramos o pecado de uma maneira muito séria, muito responsável. Como Deus encara o pecado. Deus odeia o pecado e Deus não se relaciona com o pecado. Porque Deus é totalmente santo, 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 santo. De todos os atributos de Deus que existem na Bíblia, o único que é enfatizado 3 vezes é isso, santo. Vocês já pensaram nisso? Porque Deus é muito santo. Deus é amor, Deus é justo, mas Ele é muito santo. Ele é santo, santo, santo. Isso significa que Ele está totalmente separado do pecado. E a igreja protegida por esse Deus, ela também deve estar totalmente separada do pecado. Então a gente precisa combater o pecado na nossa vida, na nossa comunidade. E vimos que a igreja ela é representante de Jesus. Quanto mais ela aprende de Jesus, quanto mais ela aprende da Bíblia, ela caminha cada vez mais próximo desse Deus, e essa intimidade ajuda com que a igreja seja representante de Jesus. Então, quando as pessoas entrarem aqui no nosso salão, e se você não é parte da nossa igreja, se você está nos visitando, você tem que ter a sensação hoje aqui, vendo a nossa igreja, de que você está perto de Jesus. Você tem que ser acolhido como Jesus te acolheria, você tem que ser amado como Jesus te amaria, você tem que ser desafiado como Jesus te desafiaria, você tem que ser exortado e tantas outras questões que Jesus mesmo faria. E a igreja ela tem que ser esse representante. A gente viu isso estudando Mateus 16. Se você perdeu, o Átila gravou, ele pode passar aí o áudio para você. Isso nos chama para esse privilégio de ser igreja e para esse grande desafio que precisa ser vivido na dependência de Deus, com muita dedicação ao estudo bíblico. A gente mora num país, numa região privilegiado, numa época da história privilegiada. Você consegue comprar muitos materiais muito bons. A primeira casa que eu dormi aqui em Extremo foi na casa do Pimpim e da Clara. E daí eu entrei no quarto lá, tinha uma mesa com uns livros assim. E o Pimpim falou, eu uso esses livros aqui para me ajudar no estudo da Bíblia. A gente tem muita literatura, a gente tem acesso, na internet a gente tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. A gente vive, só no seu celular você pode baixar pelo menos umas 3 versões da Bíblia. Se você tem dificuldade de entender uma palavra em uma, você lê em outra, isso vai te ajudando. Então não há desculpa para a gente não estudar a Bíblia. E também muita dedicação na oração. Semana passada, quem estava aqui, a gente viu 10 relatos do crescimento da igreja de Jerusalém e a gente pôde aprender, basicamente, que a igreja cresce quando Deus favorece o crescimento, mas também quando a igreja prepara o caminho para esse agir de Deus, quando a igreja ora e quando a igreja age biblicamente, quando a igreja prega a Bíblia, quando a igreja vive a Bíblia, quando a igreja prioriza o que está sendo ensinado na Bíblia, quando a igreja resolve seus problemas através da Bíblia. E assim a igreja naturalmente cresce. E eu quero também, então, reforçar 3 afirmações que a gente precisa fazer, e eu tenho dito já essa 3ª semana. Então pode colocar aí para mim, Átila, por favor. A primeira afirmação é essa:
eu amo a igreja de Cristo e luto por ela. Se você, estudando a Bíblia, se você, sendo desafiado em oração, tem percebido características ou práticas na nossa igreja que não se assemelham à igreja verdadeira, você não pode simplesmente ir embora. Você tem que lutar para que essa igreja seja cada vez mais a igreja verdadeira. Eu quero lutar por isso, mas eu sou falho, eu vou errar. E nós, como igreja, vamos nos ajudar e a gente vai ser cada vez mais uma igreja verdadeira. Então, lute pela igreja. O melhor lugar para se estar como cristão é na igreja. Talvez o único lugar que um cristão deveria estar é na igreja. Então, não desista. A igreja é feita de pessoas, umas mais maduras, outras menos. Então, por isso, alguém pode te magoar com alguma palavra, com alguma atitude. Mas resolva isso. Aponte o erro para a pessoa que talvez nem percebeu. Faça isso em amor e continue lutando pela igreja de Cristo. A segunda afirmação é: eu me submeto à autoridade da palavra de Deus. E daí isso facilita até essa questão dos nossos relacionamentos. Porque daí o mais importante que me magoa não é simplesmente o meu jeito, porque cada um tem o seu jeito. Mas quando vai contra o que a palavra de Deus diz. E daí a gente combate pecado juntos. Então, se há arrogância, precisa ser combatida. Quando há orgulho, precisa ser combatido. Mas sempre a gente pode praticar o perdão, nos submetendo à autoridade da palavra de Deus. E ela vai ser o juiz. Se eu penso uma coisa, o Wilson pensa diferente, a gente tem que juntos sentar com a palavra de Deus e chegar onde está o certo. Pode ser o meio do caminho, pode ser muito mais perto do Wilson, muito mais perto de mim. Não importa, o importa é que a palavra de Deus prevaleça. E a terceira afirmação é: a única maneira de ser igreja verdadeira é seguindo a maneira de Jesus. Se a igreja é edificada por Jesus, não dá para você ser cristão do seu jeito. Você só pode ser cristão do jeito de Cristo. Então a gente precisa continuar aprendendo o que é ser cristão. Tá bom? Essas três afirmações a gente vai repetir pelo menos mais 2 vezes. Pode passar uma. No texto de hoje, eu quero ver mais algumas características. A gente viu em Mateus 16 as 3 características: que a igreja é edificada por Jesus, que ela é protegida por Jesus e que ela é representante de Jesus. E naquele texto era o primeiro texto do Novo Testamento em que existia uma menção à igreja. Ainda não existia a igreja historicamente ela passa a existir depois da ressurreição de Jesus Cristo. E ele passa alguns dias na terra com seus discípulos, depois da ressurreição. E depois, quando ele volta aos céus, então, a igreja nasce a partir de Atos 2. E é em Atos 2 que a gente quer ver, então, mais algumas características da igreja. O primeiro relato de uma igreja, né? Atos 2, 42 a 47. Coloco isso, esse texto aí, Atos 2, 42 a 47. A Liana não está aí, né? Porque eu falei para ela que eu usava uma Bíblia e hoje eu vou testar uma outra aqui, depois ela vai ficar brava. Se sua versão for diferente da minha, que é provável, porque essa versão é uma versão mais nova, então acompanhe, ela não é muito diferente. Atos 2, 42 a 47, a primeira igreja. A gente tem em Atos 2 a certidão de nascimento da igreja de Cristo. E vamos aprender um pouquinho com ela então. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles, quem são todos? A igreja. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, então, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. 3 características nesse texto também eu quero ver. A primeira é que a igreja verdadeira vive aprendendo. A igreja verdadeira vive aprendendo. O versículo 42 diz que todos se dedicavam de coração ao ensino. Ou uma outra versão vai dizer que eles perseveravam. Aprender não é uma coisa simples. Tem gente que gosta mais de estudar, tem gente que gosta menos. Mas o aprendizado ele não é por osmose. Quando eu era adolescente, eu queria que fosse. Na véspera da prova,
uma vez me disseram que se eu ouvisse, mesmo dormindo, eu aprenderia. Então eu gravei, na época, uma fita cassete. Vocês sabem que existia um negócio chamado fita cassete. E eu gravei, coloquei no meu Walkman e fui dormir. Imaginem o resultado na prova no dia seguinte. Não aprendi nada, é óbvio. Estudo, aprendizado exige esforço, exige dedicação, exige que você esteja acordado. Mas mesmo que você não goste, ou você acha que você é uma pessoa que não gosta de estudar, você sempre está aprendendo, porque todo mundo tem alguma coisa que te interessa. Todo mundo tem alguma coisa que interessa. Alguns aprendem lendo e gostam de aprender lendo. Alguns aprendem, e talvez essa é uma característica da geração mais nova, talvez o Bruno, por exemplo, ele tenha mais capacidade de aprender assistindo um vídeo. E ele vai lá no YouTube, pega um tutorial de alguma coisa que ele quer aprender, e assim ele aprende. Uma receita, o que te interessa, você aprende. Você sempre está aprendendo alguma coisa nas áreas que te chamam a atenção. Todo mundo sempre se desenvolve naquilo que ama. Agora, como cristãos, como igreja, o que a gente ama? O que você mais ama? Será que você tem amado aprender a palavra de Deus? Será que você tem se desenvolvido no conhecimento sobre Deus? Como igreja, essa deveria ser uma característica nossa. Viver aprendendo. Uma versão vai dizer sobre doutrina. Essa versão aqui, ela fala sobre o ensino dos apóstolos. Doutrina nada mais é isso do que o ensino, ou o conjunto de ensinamentos. E se a gente pensar especificamente na igreja, o que era a doutrina dos apóstolos? O conjunto de conhecimentos, de ensinamentos sobre Deus. Então, o que Deus disse sobre Ele mesmo, o que Deus disse sobre Jesus, o que Deus disse sobre o Espírito Santo, o que Deus disse sobre a igreja, o que Deus disse sobre a Bíblia, o que Deus disse sobre o homem, o que Deus disse sobre o casamento, o que Deus disse sobre a suas relações de trabalho, o que Deus disse sobre a amizade. Tudo isso é doutrina. Onde que a gente encontra o que Deus disse? Na Bíblia. A Bíblia é a revelação sobre Deus. E a Bíblia é o livro que fala sobre tudo o que é necessário para viver como filho de Deus e de uma maneira que agrade a Deus. Conhecer a Deus é conhecer doutrina. Conhecer doutrina é conhecer a Deus. Não tem como separar uma coisa da outra. Se você não gosta de estudar a Bíblia, se você não gosta de saber mais sobre Deus, talvez você nem goste tanto assim de Deus. Pense num relacionamento amoroso. Se você gosta mesmo de uma pessoa, você quer conhecer essa pessoa. Talvez agora que você já está há 40 anos casado, isso não fique mais tão evidente. Mas quando você começou a namorar, você queria saber a flor que ela gostava, você queria saber que tipo de filme que ele gostava, você queria saber a cor que ela gostava, você queria saber o tipo de música que ele gostava. E você começou a ceder, e você começou a mudar seus comportamentos, seus gostos, para estar perto de alguém. Isso pode acontecer num casamento, isso pode acontecer numa amizade. Nosso relacionamento com Deus, da mesma maneira. O quanto você tem aprendido do que Deus gosta, para que você seja cada vez mais alguém agradável para Deus. E que Deus está em todos os lugares, mas se Ele pudesse escolher, Ele diria, eu quero ficar perto desse daqui. Porque essa é uma pessoa que busca me agradar, Ele quer saber do que eu gosto, Ele quer ir nos lugares que eu gostaria de ir, Ele quer falar do jeito que eu gostaria de ouvir, Ele quer viver do jeito que eu gostaria que Ele vivesse. Conhecer doutrina é conhecer a Deus. Eu gosto muito do texto de Oséias 6,3, que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nosso Deus é um Deus infinito. Você sempre vai ter algo mais para conhecer sobre Deus. Por isso que é legal, por exemplo, a Escola Bíblica Dominical, que em breve, se Deus permitir, a gente vai voltar. É uma escola que você não se forma nunca, porque sempre tem algo que você não sabe sobre Deus. Sempre tem algo para você aprender. E mesmo naquela aula que você acha que sabia de tudo, você aprende uma coisa nova. E mesmo na aula que você é o professor, que você acha que veio só para ensinar, você aprende. Porque sempre há algo novo para aprender. Não dá para ser igreja verdadeira sem ter sede de aprender sobre Deus. Considerando as diferentes maneiras que há para aprender. Hoje a gente também é beneficiado nisso. Você tem muitos bons pastores ensinando a Bíblia por aí. Se você não gosta de ler, você tem Bíblia em áudio que você pode ouvir. Se você corre, por exemplo, a Alci lá, que corre 200 quilômetros toda semana, calma.
Ela põe lá no fone, no iPod, no Walkman. Não tem mais Walkman. Discman. E ouve a Bíblia. Ouve uma mensagem, uma exposição da Bíblia, ouve uma aula. E assim a gente está sempre aprendendo. Perseverar é isso, se alongar com insistência e com paciência. Não dá para você conhecer tudo sobre Deus na primeira semana. A gente tem algo muito bacana aqui na igreja que eu quero manter, e hoje eu trouxe uma parte de algumas apostilas. A gente tem o discipulado. Todos que querem ser membros da nossa igreja passam por um discipulado. 3, 4 meses, um encontro preparatório para o batismo, ou se você já é batizado, para você ser aceito como membro na nossa igreja. Mas você não aprende tudo sobre Deus em 3, 4 meses. Você vai aprendendo sobre Deus não só uma vida inteira, porque também há uma má notícia sobre o aprendizado. Porque se você não gosta de aprender sobre Deus na terra, o céu talvez seja o pior lugar para você estar. João, por exemplo, em João 17,3, diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Você terá uma eternidade inteira para conhecer um Deus infinito. Isso é característica da igreja, conhecer cada vez mais a Deus. Conhecer a Deus é conhecer doutrina, é conhecer fatos sobre Deus. E assim melhorar o nosso relacionamento com Ele cada vez mais. A igreja verdadeira, ela também vive em comunhão. Ela vive aprendendo, mas ela também vive em comunhão. O versículo 44, ele diz: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. A gente vê que nessa igreja de Atos havia uma preocupação real uns com os outros. E isso deve existir aqui com a gente. Eu, particularmente, minha família, a gente tem sido abençoado por alguns aqui da nossa igreja, dessa comunidade, mesmo antes da gente mudar para cá. Eu compartilhei que eu fui recebido para dormir uma noite, fui recebido e comi bem pra caramba. Eu não queria fazer essa propaganda, não, mas se você quiser comer bem, você tem que ir lá na casa do Pimpim. Fica a dica. Eu fui beneficiado por outras famílias. O Ataliba, quantas horas ele gastou procurando casa para nos ajudar? Outros que mandavam a dica. Eu vi uma casa aqui, você não quer ver? Mandavam um link. E tantas outras preocupações. Pessoas que nem nos conheciam foram lá no dia da mudança ajudar a descarregar o caminhão. E a gente continua sendo beneficiado por tantas outras pessoas. Porque isso é comunhão, é cuidar uns dos outros. A gente precisa fazer isso com todo mundo. Espero que isso não aconteça aqui só comigo, porque eu sou o pastor. Mas cada um que chegar na nossa igreja, eles têm que viver assim. E para essa igreja de Atos, pensa que não era fácil. De um culto para o outro, a igreja passou de algumas dezenas de pessoas para 3.000 e algumas dezenas de pessoas. Porque 3.000 homens se converteram numa pregação só. Não dá para receber 3.000 pessoas, só o pastor, só a liderança. Aqui na nossa comunidade, que nós somos algumas dezenas, para mim já é difícil. Eu não consigo me relacionar com todos, eu não consigo ligar para todo mundo, eu não consigo ligar nem para 10 pessoas e me preocupar. Isso tem que ser uma característica nossa, um preocupado com o outro. Talvez você dê uma olhada em volta aí e sinta falta de alguém. Vocês conhecem as pessoas, por enquanto, até melhor do que eu. E se você sentiu falta de alguém aqui nessa noite, liga durante a semana. O que aconteceu que você não está? Não, eu estava viajando. Ou não sei, não estava afim, fala comigo, ou vai atrás da pessoa, me avisa, parece que fulano está desanimado. E assim a gente vai cuidando uns dos outros. No Novo Testamento há diversas ordens de mutualidade, e esse será o tema da nossa próxima mensagem. Mas os mandamentos estão distribuídos assim. Aceitação, por exemplo, Romanos 15:7 diz: acolhei-vos uns aos outros. Ontem com os jovens a gente estava falando isso. Quando a pessoa chega aqui, ela já se sente parte, ou ela se sente excluída, ela se sente o diferente, ou ela já se sente parte do todo. Acolhei-vos uns aos outros é uma ordem para a igreja. Outra, unidade. Marcos 9,50 diz: tende paz uns com os outros. A gente tem que ser unido. A gente não pode ficar com rixa, a gente não pode ficar com probleminha, com dificuldade, com briga, com inimizade. Isso não pode acontecer dentro da igreja. Qualquer um que chegar aqui tem que olhar para a gente e achar que é uma pessoa só, porque nós somos unidos, temos paz uns com os outros. Outra ordem é submissão.
Efésios 5, 21 diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros. Então eu não sou o dono da verdade. Quando a gente se reúne como assembleia, os batistas gostam de dizer? A assembleia é soberana. Eu, como pastor, sou sujeito à assembleia, à igreja toda reunida. Eu, quando toco contrabaixo aqui, eu estou sujeito ao Rodrigo, que é o líder do louvor. Cada um está sujeito aqui a alguém. E a gente tem que se colocar abaixo uns dos outros para considerar o outro melhor do que você e assim a gente poder viver essa submissão bíblica. Há mandamentos de proibição também. Por exemplo, Tiago 4,11 que diz: não faleis mal uns dos outros. Essa é difícil, né? Tiago é um livro difícil. Quem sabe a gente estuda ele um pouco, porque ele fala muito sobre a língua. E a nossa língua, ela é feroz, ela é felina. Ferina não existe essa palavra, né? Ela fere. Sair, né? Não fale mal uns dos outros. Esse é um mandamento para a igreja. Será que a gente tem vivido isso? Isso facilita ou acaba com a comunhão? Uma igreja que vive em comunhão não pode ter gente falando mal uns dos outros. Isso vai destruir. Mas um último é edificação. E edificação realmente construir. 1 Tessalonicenses 5,11 diz isso: edificai-vos reciprocamente, ou uns aos outros. Né? Então constrói. Se você percebe que a pessoa é muito egoísta, ajuda ela a dividir mais. Ajuda ela. Se você percebe que a pessoa é muito tímida, ajuda ela a chegar mais perto. Se você percebe que a pessoa fala demais, ajuda ela a se conter. E assim a gente vai nos formando, cada um ajudando o outro a ser melhor em Cristo. O próprio Cristo orou por nós e dentro da sua oração ele clamou que a nossa comunhão, essa nossa unidade, ela fosse uma marca distintiva da igreja, que fizesse com que nós apresentássemos o próprio Deus nos comportando assim. João 17 registra uma linda oração de Jesus Cristo, chamada oração sacerdotal. E os versículos 20 e 21 diz o seguinte: Jesus orando por mim e por você. Ele diz: eu não rogo somente por esses que estão aqui perto de mim, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, eu e você, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos eles sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que ajuda o mundo a crer que Jesus é um com Deus, que Jesus veio para salvar os pecadores? A unidade da igreja, essa comunhão. Quando as pessoas olham e vêm centenas de pessoas, 80, eu acho que nós estamos em cerca de 80 aqui nessa noite. Se as pessoas conseguirem olhar para 80 e falar: eles são tão diferentes, mas eles conseguem caminhar junto, eles conseguem concordar, eles conseguem se amar, eles vão inclusive crer. É possível crer que um Deus pode ser 3 e 1 ao mesmo tempo. A igreja tem essa responsabilidade. A verdadeira comunhão tem a marca do amor, se manifesta através do cuidado mútuo. Todos nós fomos chamados para amar, compartilhar e ter comunhão, no sentido de estar junto e de assistir. Há um chamado à solidariedade e à generosidade nesse versículo 44. Uma igreja verdadeira vive em comunhão genuína. Não permite que coisas pequenas destruam os relacionamentos por falta de humildade, por falta de abnegação, por excesso de egoísmo. Talvez a gente esteja perdendo muitas chances de ter comunhão por causa disso. Olhe mais para o seu irmão. Se preocupe mais com o seu irmão. Sinta a dor do seu irmão. Coloque-se no lugar do outro. Que a gente possa ser uma igreja verdadeira que vive em comunhão. Terceira e última característica de uma igreja verdadeira nesse texto é que ela cultua com alegria. Os versículos 46 e 47 falam algo muito interessante. Eles dizem o seguinte, vou ler de novo. Eles adoravam juntos no templo diariamente. E talvez tem gente que tem dificuldade de vir na igreja no domingo. Eles iam no templo diariamente e adoravam a Deus juntos. Depois eles se reuniam nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. A alegria é marca distintiva também da igreja. E não é somente quando estão juntos na celebração coletiva, no culto, no domingo, ou em eventos,
mas essa alegria é diária. E a gente precisa entender que culto é mais do que o que a gente faz aqui no domingo. Certamente a gente cultua a Deus. Eu espero que a gente cultue a Deus. Eu venho aqui todos os domingos para cultuar a Deus. A gente cultua a Deus quando a gente se reúne, canta, quando a gente ora junto, quando a gente estuda a Bíblia. Mas também é culto na terça de manhã, quando a gente divide um café da manhã aqui e ora uns pelos outros. Também é culto na quarta-feira à noite, nas casas, quando ali uns também oram pelos outros. É culto no sábado, quando os juniores vêm aqui à tarde, quando os adolescentes e os jovens vêm à noite. É culto no domingo de manhã, quando a equipe de louvor vem ensaiar aqui. Mas também é culto na sua casa, a sua devocional individual. Se você faz isso, se você não faz, eu incentivo que você faça. Quando você está sozinho lendo a Bíblia, é culto. Quando você reúne a sua família e vocês fazem um culto doméstico, é culto. É culto quando você conversa com seus amigos, seja eles crentes ou não. É culto o seu tempo de lazer. É culto quando você cuida da sua casa. É culto quando você se dedica no trabalho. É culto, inclusive, quando você descansa. Se você tiver em mente que toda a nossa vida é para Deus, e se a gente nunca perder de foco que Deus é o centro, tudo é culto ao Senhor, porque nossa vida, como diz Paulo lá em Romanos, é sacrifício vivo. Não cultuamos a Deus apenas de forma ritual, como outras religiões fazem. Nossa consciência de que vivemos integralmente para Deus é culto. E a gente faz isso com alegria. Me preocupa quem supervaloriza o domingo e depois o restante da semana vive como quer. Mas também me preocupa quem desvaloriza, menospreza o domingo e vem aqui quando dá, quando não tem nada para fazer. Me preocupa aquele irmão que odeia o seu trabalho. Vocês já assistiram Bom Dia Brasil? Para mim, um dos caras mais infelizes no trabalho que tem na mídia é aquele do Bom Dia Brasil. Como que ele chama? Ele é mineiro. Chico Pinheiro. Porque quando chega a sexta-feira é o dia mais feliz da vida dele. Graças a Deus. Vocês já assistiram o Bom Dia Brasil de sexta-feira? Ele odeia o que ele faz, porque ele só se alegra quando ele não tem que trabalhar, porque é sexta-feira e ele vai ter 2 dias de descanso. Deus deu uma vocação para você. Que vocação é essa? É ser professor? É ser engenheiro? É ser médico? É ser policial? Deus deu essa vocação para você, Deus não errou, Deus conhece você, Deus conhece o seu íntimo. E com a sua alegria no que você tem que fazer todo dia, cuidando da sua família, cuidando de uma equipe no seu trabalho, ou servindo no seu trabalho, se você faz isso com alegria, você presta culto a Deus, e você dá um excelente testemunho também. Então me preocupa também o crente que odeia o que faz. Se você está numa posição hoje que você é muito infeliz, meu irmão, vamos conversar, vamos orar. Talvez você esteja muito mais preocupado, não com as características que Deus te deu e onde você pode servir melhor a Deus, mas você está mais preocupado com o que pode dar mais dinheiro para a sua família. Talvez você esteja pensando errado. Eu peguei no pé do Pimpim hoje, né? Mas vou continuar falando dele. Porque essa semana a gente estava conversando e ele falou, eu nem percebi que eu me aposentei, porque os meus anos na polícia passaram tão depressa, porque eu gostava tanto do que eu fazia. Isso é vocação. Isso você consegue fazer com alegria. Agora, eu, na polícia, os anos iam passar muito lentamente. Porque eu não tenho vocação para isso, eu não tenho as características necessárias. Mas Deus nos fez diferentes, para que em cada lugar que a gente tivesse, e essa igreja durante a semana ela é muito mais relevante do que do domingo. Porque no domingo nós estamos todos juntos aqui, mas durante a semana a gente está espalhado pela cidade extrema inteira, e em algumas cidades aqui da região. Prestando culto a Deus com alegria e dando testemunho e atraindo as pessoas para mais perto de Deus. Eu quero saber por que você é feliz. E você vai responder, porque minha vida é culto a Deus. E tudo que eu faço com alegria. Eu faço o melhor que eu posso. O tempo inteiro a gente demonstra essa alegria, vive em gratidão, dando graças a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado e provido para nós. Foi assim que a gente começou nosso culto hoje, né? Eu sou grato por tudo que tenho. E talvez tudo que você tem não é tudo que você queria. Mas você é grato por tudo que você tem. Você é grato pela doença que Deus permitiu, pelas perdas que você tem.
Você é grato pelas vitórias, sejam elas maiores ou menores do que você gostaria? A gente precisa cultuar a Deus de maneira formal, aqui no templo, mas informal, de casa em casa, a nossa vida. E que assim a nossa vida seja um culto alegre ao Senhor. Qual o resultado, então, de uma igreja que vive dessa maneira? Uma igreja que vive aprendendo, uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que cultua com alegria? É o final do versículo 47. Dia a dia, Deus vai trazendo as pessoas. Uma igreja verdadeira, ela cresce naturalmente. Porque cada cristão, assumindo a sua responsabilidade, aprende como desempenhar bem o seu papel e assim é poderosamente usado por Deus. Irmãos, que a gente possa ser essa igreja verdadeira. Que a gente aprenda cada vez mais de Deus. Me deem um santo problema, tragam dúvidas, tragam aquelas mais cabeludas. Tragam aquelas dúvidas. E eu não vou ter todas as respostas. E vai ser ótimo quando eu não tiver uma resposta, porque daí eu também vou ter que aprender. E assim a gente vai aprendendo cada vez mais. Que a gente se ame de verdade. Que a gente sinta a dor do outro. Que a gente se coloque no lugar do outro. Que a gente se preocupe uns com os outros. E assim experimente comunhão verdadeira. E viva uma vida de culto alegre ao Senhor. Testemunhando com a nossa vida o tempo todo. O tempo todo.